O que a tabela nos amou a temporada inteira foi cruel na última rodada. Nós precisávamos de alguns resultados, alguns desses resultados bateram na trave, mas não deu o resultado que a gente queria. Final das contas, as nossas chances, que já eram pequenas, ficaram ainda menores. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, seja bem-vindo a essa simulação. Não tem muito o que simular, eu vou dar o papo reto para você, mas só peço o seguinte: antes de você sair desse vídeo, já deixe seu like, deixe um comentário e, se possível, assista o vídeo até o final, para melhorar nossos dados aqui no canal. Mas, papo reto, o que a gente precisa na última rodada? Vitória do Pouso Alegre sobre o São José. Uma vitória do Pouso Alegre sobre o São José resolve nossa vida, caso a gente vença o Paysandu. Mas de resto, nenhum outro jogo. Não gaste seu secador, não gaste a pilha do seu secador com outro jogo, porque nenhum desses jogos mais nos interessam. Apenas o que vai acontecer lá no Manduzão, e que o Pousão busque essa vitória para se despedir com honra dessa Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Beleza, turma? Então vamos lá. Sem mais delongas, para a simulação, vamos primeiro dar uma olhadinha na tabela, né? Nos jogos que aconteceram nessa rodada, o Confiança fez a parte dele, venceu o Belo por 3-2 lá no Almeidão. E até que o jogo do Brusque com o Náutico foi bom pra gente. 2-2, segurou o Náutico aqui, ó, com 26 pontos, um ponto a mais que a gente. Poderia se enganchar com o São Bernardo na última rodada, que é o jogo que eles farão. Então isso foi um resultado relativamente bom. O ideal seria uma vitória do Brusque, mas não temos o que reclamar. Já em São José e Amazonas, 1-0 São José, a gente esperava pelo menos um empate, uma vitória do Amazonas, mas a gente sabia a dificuldade que era, afinal de contas, jogar lá no Francisco Noveleto é muito difícil. E o Amazonas ainda foi com time misto, então essa vitória era minimamente esperada. Um outro resultado que aconteceu que a gente queria foi esse empate aqui de CSA e Remo. O CSA com o empate foi a 24 pontos, não nos ultrapassou, ele com a vitória iria a 27 e entraria aqui bem no bololô, teria inclusive chance no final dessa rodada. Então esse resultado a gente esperava aqui, mas no final das contas foi bom, mas não ajudou tanto assim. Mas também não vamos reclamar tanto aqui desse resultado. Tivemos um Paysandu e Pouso Alegre. Paysandu 2, Pouso Alegre 1. Esse Paysandu e Pouso Alegre, a gente não esperava muita coisa do Pousão rebaixado, mas eles jogaram bem, engrossaram a partida e tivemos um pênalti muito duvidoso, marcado pela Taislane, árbitra sergipana. Eu não sei se foi a pressão do Confiança precisar do resultado, ela ser sergipana, o que diabos aconteceu, mas foi um pênalti muito ruim. Claro, a gente já está acostumado com arbitragens ruins de Taislane, não é uma novidade, então... mas se não fosse esse pênalti, era 1-1 e a gente estaria aqui, ó, com 25, e o Paysandu teria 2 pontos a menos, estaria com 27. Assim, uma vitória simples da gente, a gente já ultrapassaria o Paysandu na última rodada. A boa notícia aqui é que o Paysandu vem classificado, pode vir desmobilizado, já vai ter um desfalque, que é Nicolas Careca, e aí pode até poupar alguns jogadores já pensando no quadrangular final. Outra partida que a gente esperava um resultado melhor foi Voltaço 2 e Figueirense 0, inclusive, porque o Figueirense está brigando ainda contra o rebaixamento, não se garantiu na Série C ainda, eu acho. E o Voltaço, com essa vitória, ela foi a 30 pontos, ele tinha 28. A gente teria que torcer que o Voltaço, se o Voltaço perde do Figueirense, ele seguiria com 28 pontos, não, 27 pontos, e a gente teria uma chance de ultrapassá-lo na última rodada. Mas não foi um resultado que a gente esperava, e talvez o pior resultado dessa rodada foi esse aqui, ó. São Bernardo 1, Ipiranga 0. A gente esperava aqui um empate, né, nessa partida, ou até mesmo uma vitória do Ipiranga, não seria dos piores resultados. Acabou que o único resultado que era indesejável foi que era a vitória do São Bernardo, aconteceu, e aconteceu de uma forma dramática. O jogo foi até os 5, teve 10 minutos de acréscimo, e no minuto 9 do acréscimo acontece um pênalti para o São Bernardo. O cara vai lá, converte um pênalti, 1-0 São Bernardo.
São Bernardo agora a 28 pontos. Pode até ser alcançado por nós, porque nós temos as mesmas 7 vitórias dele. Se o Náutico vence, ele se estaciona em 28. Porém, se o Náutico vencer, ele vai a 29. Então não nos interessa nenhum resultado aqui. Esse Náutico e São Bernardo que a gente vai ver daqui a pouco não vai adiantar nada pra gente. América de Natal e Aparecidense 0 a 0. Esse jogo não nos diz respeito. Só dá uma encaminhada, eu acho, que nesse rebaixamento aqui do América. Antes de ir para a simulação da próxima rodada, é isso. Foi uma rodada ruim, uma rodada que a gente esperava vários resultados. Talvez o jogo principal que se desenhou, que era São Bernardo e Ipiranga, para deixar 2 vagas em aberto. Caso o Ipiranga vencesse ou empatasse, deixariam 2 vagas em aberto. Com a vitória do São Bernardo, nós temos uma única vaga em aberto. E agora é torcer demais para o Pouso Alegre. Vamos lá ver a próxima rodada, quais são os jogos, né? Esse Náutico e São Bernardo pra gente é indiferente. Eu botei um empate aqui, ó. Perceba que com empate nada muda. Aí o Pouso Alegre vencendo o São José. O São José ficaria aqui com 28 pontos. O Confiança ainda vai jogar. E o Confiança vencendo o Paysandu. Aí o Dragão entra na 8ª vaga com 28 pontos, a mesma pontuação do São Bernardo, mas com uma vitória a mais, mesmo tendo esse saldo excelente de -3, mas como critério de desempate é número de vitórias, a gente teria uma vitória a mais. De resto, a gente não precisa mais gastar a bateria, a pilha, a energia do nosso secador. Pode botar tudo empate aqui que não vai fazer a menor diferença. E se acontecer todos esses empates aqui, ainda temos um rebaixamento aqui de Manaus e América. Então é isso. Tudo vai passar por esse jogo. Pouso Alegre e São José, Confiança e Paysandu. Se a gente vence o Paysandu e o Pouso Alegre comete o crime e vence o São José, a gente vai ficar aqui na 8ª colocação com 28 pontos, mesma pontuação do São José. E uma vitória a mais. O Náutico está aqui com 27, mas se o Náutico for para cima ou para baixo não vai fazer muita diferença. Como eu falei, tudo vai passar por esse jogo aqui. É isso, é uma missão difícil, uma tarefa ingrata. Afinal de contas, o São Bernardo, ou o São José está com a vaga na mão. O Pouso Alegre vem de 7 derrotas seguidas. A Confiança não tem dinheiro para mandar uma mala de dinheiro para empolgar os jogadores a vencer essa última partida, então a gente não sabe. Vou te dar duas esperanças. O Pouso Alegre engrossou a partida contra o Paysandu lá na Curuzu. Não foi fácil, o Pouso Alegre inclusive teve um gol anulado, teve esse pênalti aí sem vergonha. O próprio técnico Hélio dos Anjos falou que não entende porque eles jogaram tanto. E a outra boa notícia que eu trago para vocês é que das últimas 3 partidas do São José fora de Porto Alegre, ele perdeu 2 e empatou 1. Fora de Porto Alegre, o São José tem apenas 2 vitórias, contra o Brusque e contra o Manaus. Porém, ele tem 3 empates, Operário, Paysandu e Botafogo. Então, a gente pode até... como ele perdeu para a Aparecidense, da parte de baixo da tabela, fora de casa, ele só perdeu para a Aparecidense. Então, a campanha fora do Paço da Areia do São José não é a melhor. Ele só venceu 2 partidas, mas ele só precisa de um empate. Vamos torcer aí que esse incentivo financeiro, a honra dos jogadores, seja lá o que for, faça com que o Pouso Alegre engrosse a partida e a gente possa... vencendo o Paysandu, chegar ao G8. É difícil, é quase impossível, mas lembra de 2019, a gente precisava de uma combinação maluca de resultados. Essa combinação aconteceu, a gente conseguiu a vaga apenas empatando com o Ferroviário e o resto da história você já sabe. Então, meus amigos, agora é orar muito pelos nossos jogadores e pelos jogadores do Pouso Alegre para que esse crime venha e a vitória também chegue pra gente. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.